Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa. E eu amo Missões na Europa e de vez em quando a gente faz aqui umas conversas com missionários da Europa. E hoje eu estou com o pastor Francisco, o missionário Francisco Carlos, que serve na Alemanha. Já está há alguns anos na Alemanha. Então vamos conversar um pouco sobre o cristianismo na Europa hoje. Tudo bem, Francisco? Beleza, Glauber. Muito bom estar com você aqui, cara. Que É legal. um, é um oásis nesse deserto. E aí, Francisco, como que você tá? Onde você está? Tá com a sua família? Conta um pouco aí do seu ministério. Cara, nós estamos aqui há 3 anos, agora em julho desse ano. Nós completamos 3 anos aqui na Alemanha, no lugar onde eu estou, Pforzheim, que fica em Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. Já fazem 2 anos que nós estamos aqui. Estou com a minha família, vim desde o começo, vim com a minha família, sou eu, minha esposa e 2 filhos, Davi e Débora. Né? Davi tem agora 22 anos, a Débora tem 20. E nós estamos servindo aqui a igreja, temos 2 núcleos aqui, 2 grupos de pessoas. Um aqui mesmo na cidade de Pforzheim, temos um outro numa cidade a 50 quilômetros daqui, em Elchheim, e estamos no próximo ano começando um outro grupo a cerca de 80 quilômetros daqui, em um outro local chamado Bachmann. Que legal. Então vão ser aí três congregações, três grupos. Isso, isso, E isso. quantas pessoas tem mais ou menos nesses grupos? Olha só, quando a gente fala de números em relação ao Brasil, pode parecer modesto, mas para a gente assim é um estouro, né? Nós estamos agora com cerca de 60 pessoas. Quando nós chegamos, os 2 grupos iniciais, nós encontramos 5 irmãos em uma igreja, em um grupo, em uma congregação, e encontramos 3 irmãs numa outra, em Elchheim, né? Hoje, esses 2 grupos já somam cerca de 60 pessoas, e se com os visitantes pode até chegar mais um pouquinho. Mas eu não vou falar mais um pouquinho, vou ficar nessa 60 para não ser evangelástico. E legal. Então, e sobre a região de vocês, de onde vocês estão, você e sua família, como é que é essa região? Tem outras igrejas? O pessoal sabe que são os protestantes? Como é que funciona a tua região? Cara, a Alemanha é um país que tem uma história muito, muito ligada ao protestantismo, né? E 2 coisas me deixam assim muito espantados aqui. A primeira é como a cultura bíblica ela faz parte da cultura do povo. E a outra é como esse povo, com essa cultura bíblica tão grande, conseguiu se afastar tanto de Deus. Né? Eles conseguem, ou eles pelo menos tentam viver os valores da cultura bíblica sem Deus. Eles não têm noção de proximidade ou de relacionamento com Deus. E a minha região, essa região, essa parte sul da Alemanha, essa parte ocidental, é uma região nominalmente protestante. Não é? A Alemanha está dividida em 2 áreas, uma área predominantemente protestante e uma área predominantemente católica. Esse estado, essa região, é uma região onde se diz que a maior parte da população é protestante. Mas a frequência às igrejas é baixíssima. Para você ter uma ideia, apenas 5% da população, 5% da população frequenta regularmente uma igreja. E quando eu digo frequentar regularmente a igreja, significa que essas pessoas elas vão à igreja 2 vezes por mês. Isso configura uma frequência regular à igreja. Na igreja, por exemplo, nós alugamos o salão principal de uma igreja estabelecida aqui, uma igreja alemã. Então, eles têm o culto pela manhã, nós temos o nosso culto à tarde, e uma vez por mês nós fazemos o culto juntos. Por pedido deles, eles pedem para a gente fazer o culto junto com eles. Às vezes eu fico olhando para aquelas pessoas, a média de idade, a média de idade daquele grupo é um grupo de aproximadamente 50 pessoas, esses irmãos alemães.
a média de idade está girando em torno de 55 a 60 anos. A igreja não tem jovens, né? A galera que faz, o jovem da igreja sou eu quando chego. Eu sou o garotinho da igreja. Tem o tecladista, é um cara que tem uns 30 anos, ele é esposa. São os jovens que a igreja tem, né? Eu fico olhando para aquele pessoal, daqui a 10 anos, eu olho para eles, daqui a 10 anos, a maior parte daquelas pessoas, daquela igreja e da maioria das igrejas que eu vi aqui, tem algumas exceções sim, mas já vai estar conversando com Jesus pessoalmente. E eu fico pensando, Senhor, quando essas pessoas partirem? Porque a ida dessas pessoas, quando elas partirem daqui para a eternidade, a ida delas configura duas coisas. O esvaziamento daquele grupo, daquela comunidade cristã, primeiro. E também a diminuição dos recursos que sustentam o trabalho aqui na Alemanha. Então, uma geração inteira que vai e não tem outra para substituir. Essa é a realidade que você vê na maioria dos lugares. Existem exceções, mas são exceções muito pontuais. Uhum. E tem uma pergunta aqui que nos escreveram aqui, da Isadora Bersotti, do Rio de Janeiro. Ela fala sobre igreja sem pastor. É verdade que existem várias igrejas na Alemanha onde não há pastores? Como é que funciona isso? Ó, das igrejas alemãs que eu conheço, sim, das igrejas alemãs que eu conheço aqui nas proximidades, a igreja que tem pastor é a nossa, a minha, que eu sou pastor. Essa igreja alemã mesmo não tem pastor. A igreja onde nós alugamos, essa é em Elchheim, essa que eu te falei. A outra igreja, aqui em Pforzheim, que nós alugamos o salão dela para os cultos também, já está há cerca de 3 anos sem pastor, ela funciona com líderes. Eu estava conversando com a líder da igreja, eles dizem o seguinte: o número da igreja passa por sucessivas divisões, as igrejas aqui enfrentam muito isso. Sucessivas divisões. Essa igreja mesmo é uma igreja, era uma igreja forte aqui na cidade, uma igreja antiga, né? Ela enfrentou já 3 divisões nas últimas décadas. Atualmente ela não tem pastor, ela conta com líderes. Uma outra igreja de um conhecido nosso, uma igreja mista, brasileiro e alemães, também sofreu um problema sério agora, está sem pastor, e as pessoas estão deixando a igreja porque a igreja não tem pastor, a igreja enfrenta uma dificuldade, porque a igreja não tem pastor. Então, você encontra muito isso, né? Por um lado, você vai encontrar muitos pastores machucados, feridos mesmo, igrejas sem pastores com ovelhas realmente machucadas. Esse quadro acaba afastando as pessoas das igrejas. Poxa. E, e tem missionários por aí? Tem missionários brasileiros, americanos? Quem Cara, estão fazendo acontecer alguma coisa aí? cara, um lance interessante aqui é o seguinte: existem alguns brasileiros aqui com igreja. Alguns. O que acaba acontecendo tem situações que são difíceis de falar. Né? Como é que a gente pode dizer isso sem criar um mal-estar? É difícil. Mas o que acontece? Tem dois problemas com a galera que vem do Brasil para cá, de alguns lugares. Dois problemas. Problema número um. Às vezes a galera vem do Brasil para cá, e eu conheço algumas igrejas aqui, pelo menos uma, assim, imagina. O cara vem para cá e ele tenta fazer aqui o tipo de igreja que se tem no Brasil. Em alguns casos, a situação é mais crítica. Por quê? Eu conheço alguns pastores aqui brasileiros que estão aqui há 10, 15, 20 anos. A igreja dele aqui na Alemanha é como a igreja brasileira de 20 anos atrás. Você entende isso? Então, o que acaba acontecendo? Só tem brasileiro na igreja.
E quando eu digo só tem brasileiro, não é muito brasileiro, é alguns brasileiros. Algumas pessoas que frequentam. A igreja fica pequena, ela não consegue alcançar a comunidade ao redor. Uma realidade nossa aqui é que você tem muita brasileira casada com alemães. Mas essas mulheres elas não conseguem, na maioria dos casos, levar os maridos para a igreja. Porque a realidade da igreja que ela vai é muito diferente da realidade que o marido está acostumado. Então, a mensagem do evangelho não consegue alcançar o cara. Um outro problema dessas igrejas: tem muita gente chegando. Tem muito imigrante brasileiro chegando aqui. Como essas igrejas ainda estão no Brasil da década de 80 e 90, os brasileiros que aqui chegam também não ficam entusiasmados pela possibilidade de frequentar uma dessas igrejas. Então, há uma demanda muito grande. O que faz você chorar aqui, cara, é o seguinte: se você chega com uma coisinha assim, um pouquinho mais fresca, um pouquinho diferente, mais com unção, a galera vem. Glauber, a galera vem. Mas o pessoal não. Como é que eu posso dizer? Não se conecta. Entendeu? Então você tem um campo vastíssimo, com possibilidades de trabalho grandes. A gente que é brasileiro, a gente tem uma facilidade. Foi que me abriu muitas portas aqui, muitas, com os alemães. O bom humor e os 7-1 da Copa do Mundo. Né? Eu me lembro que eu chegava nos departamentos de imigração aqui para falar com o pessoal e às vezes eu encontrava um funcionário com a cara fechada e tal, ele pegava meu passaporte brasileiro, aí eu olhava para ele e dizia: você está olhando para mim, está lembrando de 7-1. O cara ria e me atendia de forma tão... Você entende? Então, eles gostam da gente. Eles gostam da gente. Eles querem nos ouvir, sabe? Eles querem interagir conosco, eles gostam do nosso bom humor, eles gostam da nossa maneira de ver a vida, eles gostam do nosso otimismo, eles gostam da nossa música. Se você conseguir fazer as pontes, cara, você coloca as pessoas dentro da igreja. Mas, infelizmente, a realidade é essa. Então, a galera vem, olha só, então a galera vem para cá, elas trabalham numa configuração diferente, e, infelizmente, o que acaba acontecendo é começa a haver uma competitividade. Ao invés de a gente trabalhar e cooperar, a galera começa a competir pelas mesmas pessoas. Então, isso é uma grande tragédia e isso leva a uma perda de tempo fenomenal. Uhum. Eu entendo. Quando as igrejas são muito próximas na cidade, Uhum. tem mais esse problema. Quando são um pouco mais distantes, aí elas já acabam fazendo parcerias em eventos evangelísticos e tal. Mas se são super próximas, já complica isso aí. Eu já vi isso na Itália também. Ou se disputam usando uma linguagem mercadológica, não tem nada a ver com o que se pensa com a nossa maneira de fazer igreja, mas só para atualizar a linguagem. Quando as igrejas começam a competir pelo mesmo público, quando ao invés de cooperar para alcançar as pessoas, se começa a competir pelas pessoas. Então, a proximidade gera isso, mas às vezes a nacionalidade também gera. Você entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, você está onde? Isso acaba gerando um problema e dificulta o crescimento da igreja em linhas gerais. Uhum. Entendi. E eu tenho uma outra pergunta, que é uma pergunta feita pela pastora Zilá Vargas, do Rio de Janeiro. Ela fala sobre qual é a forma de evangelismo, quais são as formas de evangelismo que vocês encontraram até agora que são mais bem-vindas aí pela Alemanha. Olha só, a gente trabalha com células, nós trabalhamos com células, né, que aqui eles chamam de Hauskreis, eles têm aqui também. Só que a gente trabalha uma coisa que eu percebi aqui, que a gente veio trabalhando com células, é que no Brasil é fácil você levar a pessoa para sua casa.
Na Alemanha, não. Né? Você convida o alemão para sua casa, ele vê isso primeiro com desconfiança. O que é que você tem que fazer? Você tem que ganhar a confiança do pessoal. A melhor forma de evangelizar aqui na Alemanha, para mim, o que tem funcionado, para mim, é o relacional. É você se relacionar com a pessoa, abrir o coração para ela e se dispor para ela. Isso é o que tem trazido a maior parte das pessoas para a nossa igreja. Não é? A nossa igreja hoje é uma igreja que tem muitos alemães, muitas pessoas que tem muitos não brasileiros. E a amizade, o relacionamento, servir a pessoa pelo que a pessoa é, abre a porta para você comunicar a sua fé. Ela te ouve com respeito quando você faz isso. Né? Além disso, nós fazemos algumas ações nas ruas. Nós fazemos um flash mob para divulgar a igreja. As ações que a gente faz, as ações de rua que nós fazemos hoje aqui, elas são bem pontuais, mas nós fazemos muito mais, não tanto para comunicar o evangelho, mas para divulgar, para dizer, gente, nós estamos aqui. Né? O evangelismo mesmo nós fazemos nas células e nos cultos. Nós criamos reuniões especiais onde as pessoas têm a oportunidade de convidar os amigos, eles nos ouvem, eles gostam da nossa música, eles gostam do que a gente ensinou e aí eles voltam. E a gente não perde. Olha, aqui a gente usa até aniversário de boneca. A gente, se a sua filhinha vai fazer o aniversário da boneca dela, então ela convida todas as amiguinhas dela e as mães têm que levar as amiguinhas para a reunião. Enquanto a criança está fazendo o aniversário de boneca dela lá, a gente está com as mães das amiguinhas dela, conversando, comendo um bolo com chá e falando de fé. Vai fazer um aniversário próximo domingo. Mês passado, uma das irmãs da igreja fez um aniversário. O que é que a gente fez? Eles gostam de comida brasileira. Fizemos uma feijoada. A irmã fez a feijoada. Ela convidou os amigos, convidou o marido que não queria ir na igreja. O cara foi na igreja, gostou do culto, só come depois que ouve a palavra. O cara foi para o culto, gostou da música, está indo para a igreja. Há um mês, o cara frequenta regularmente a igreja. Domingo que vem, nós vamos ter um outro aniversário de uma outra irmã. Né? Já está marcada a comida, fizemos um buffet para 40 pessoas, ela fez, um buffet para 40 pessoas, convidou a prioridade são os amigos não crentes. Que legal. Isso a gente massificou a consciência das próprias pessoas, as oportunidades que você tem de trazer a pessoa. Se você chama num culto normal, ele não vem. Então, cria-se o evento, um evento que eles não deixam de ir, cria-se o evento, a pessoa vai, a gente tem o culto, dá uma palavra assim bem direta, ora, claro, busca a Deus, faz o culto legal, o cara gosta, volta. Daqui a pouco ele começa a frequentar, aí ele aceita ir para a célula. Né? E aí ele ouve mais profundamente. Isso varia muito de local para local, claro, acho que depende da cultura, da abertura que as pessoas têm, mas com a gente assim está funcionando de forma maravilhosa. E um vai chamando o outro, vai chamando o outro. A gente só para você ter uma ideia, uma senhora, um cara foi para o culto, um cara trabalhava com, um cara aceitou Jesus aqui, né? Foi para a igreja, recebeu um convite na rua de uma amiga brasileira, foi para o culto. Esse cara trouxe um amigo, o amigo foi para o culto, esse cara creu. Ele foi batizado, aceitou Jesus, foi batizado no batismo agora que nós tivemos, trouxe a mãe trouxe a prima. A prima foi para um culto, a gente estava falando fizemos uma série temática, e ela foi para o culto. E eu disse qual era a fonte, um livro que eu estava usando para fazer aquela série. A mulher foi, comprou 5 livros e distribuiu com a família dela. Né? E deu de presente para a família. E deu um para mim também, em alemão. Ela disse, eu quero você falando alemão, pelo amor de Deus. E me deu um livro. Essa mulher começou a frequentar a minha célula. Né? Ela vem às quartas-feiras aqui em casa, a gente tem a minha célula aqui em casa. Ela começou a frequentar a minha célula. Né? Ela já está trazendo, vai trazer o marido para uma reunião nossa. Então, é isso que tem funcionado com a gente. O famoso boca a boca.
É, isso é muito legal, muito interessante, porque o pessoal na Europa, eles não sabem muito bem como é que é a igreja protestante, né? Nem Uhum. sabem da existência de muitas igrejas evangélicas e tal. Então, é ruim eles irem direto para a igreja. Tem que realmente fazer um relacionamento, uma amizade, antes de tudo. E as células são um dos meios para fazer isso, porque a célula é um momento informal, você pode responder perguntas, você pode sentir se a pessoa entendeu ou não entendeu, então ajuda bastante as células. E uma coisa, Glauber, aqui na Alemanha acontece muito isso. Se você tem filhos e o seu filho vai fazer qualquer apresentação, os pais são fidelíssimos em comparecer. Qualquer coisa que criança vai fazer, em qualquer lugar, vai cantar uma música, vai dançar, a galera vai. O que a gente está fazendo para trazer os pais, muitas mulheres casadas com brasileiros que têm filhos pequenos? Como é que a gente vai trazer os pais dessas mulheres para a igreja? Bota o menino para cantar e para dançar. A gente marca uma apresentação no mês, os meninos vão fazer uma apresentação. Aí o filho convida o pai. Aí o pai vai. Tá? Quando ele vai e ele gosta, ele fica indo. Então a gente sempre cria uma ocasião. O segredo para nós, para nossa realidade, foi criar eventos sociais. As pessoas colocarem, eu vou apresentar minha filha. Então ela faz um culto de apresentação. Nós não apresentamos mais criança no final do culto, como a gente fazia no Brasil. Pega a criança, no final do culto o pai leva, não. A gente faz um culto especial de apresentação. Então ela chama, teve um aqui, que a mulher levou a família toda. Ela trouxe 20 pessoas da família para apresentar a filhinha pequena. Né? Resultado, algumas das pessoas da família já começaram a frequentar a célula que funciona na casa dela. Hum, Então, funciona muito isso aqui. legal. E mudando um pouquinho de assunto, falando mais sobre a Alemanha em modo geral, você saberia me dizer se a igreja evangélica está mais presente no norte ou no sul? Então, divisão por regiões, assim, aonde tem mais igrejas, ou como é que seria uma grande mudança da cultura do alemão por regiões na Alemanha? Olha, se você fala igreja, o templo, você vai encontrar isso em qualquer lugar que você for aqui na Alemanha, você vai encontrar muito o templo, a estrutura. Se você fala em reuniões regulares de cultos, aí a coisa muda bastante. Se funciona muito em muitos lugares, mas o número de presentes é cada vez menor. 150 mil pessoas por ano deixam de frequentar os cultos aqui na Alemanha. Isso é uma estatística comprovada pelo Deutsche Welle e em outros lugares você pode constatar isso. O leste, que esteve sob domínio comunista depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 40 anos, o número de cristãos em geral diminuiu bastante. É onde menos tem igrejas em funcionamento hoje, é no leste da Alemanha. No lado de cá, na parte da Alemanha Ocidental, essa região aqui, depois da Segunda Guerra, foi ocupada pelos franceses. As igrejas existem, elas funcionam, mas há um desinteresse das pessoas pela igreja. Essa é a realidade. Você vai encontrar, hoje mesmo, eu participei de um evento, eu estava lá num prédio lindo, construído no século XII, se transformou numa igreja protestante no século XVI, mas é um museu, entendeu? É um monumento ao que outrora foi o cristianismo. E se mantém porque é um lugar de visitação pública, não mais porque é um lugar de culto. Então, Uhum, a realidade nossa aqui é essa. uhum. E, cara, no, dia, no, na época, no inverno as pessoas não vão para a igreja porque é frio. E no verão elas não vão para a igreja porque o dia está muito bonito, tem muito sol, então a gente tem que aproveitar o dia. Poxa. E, Francisco, você que é missionário aí na Alemanha já há alguns anos, o que você me diria sobre o liberalismo, as igrejas históricas, liberais na Europa, na Alemanha? A mentalidade aqui é muito aberta. Eu não tenho uma linha tradicional, né? Eu acho que eu sou assim. Bom, eu não sou tradicional no sentido da palavra, mas a galera aqui, cara, a consciência não tem filtro,
sabe? A consciência não tem filtro para muita gente. Tem muita gente séria, e tem uma galera assim também bem fechada, né? Parece quase os menonitas aqui, que, né? Mas é uma minoria. Mas as pessoas aqui, elas têm a Bíblia, muitas conhecem, as que frequentam a igreja, eu estou falando logicamente das que frequentam a igreja. Mas diante da permissividade do mundo, as coisas são muito, muito, muito comuns. É, é, e esse choque, eu vejo esse choque porque tem uma galera jovem que tem se convertendo com a gente agora, os rapazes. E a galera se converteu de verdade. Então o cara se converteu e o cara quer namorar. Por exemplo, ele quer namorar direitinho, ele quer namorar certinho, sexo depois do casamento, buscar a Deus, vir à igreja, orar. E às vezes ele encontra as meninas de outras igrejas e conversa sobre isso. Você acredita que a menina desiste do cara porque diz: você é cristão demais. Isso. Né? Então elas vivem uma vida mais muito, muito comum e muito, muito, muito aberta. Uhum. Alguns valores simplesmente foram diluídos. Uhum. É muito comum isso. Uhum. E falando sobre as outras religiões que tem na Alemanha, o que você diria sobre o islamismo? Uau! Isso aí é outra questão assim muito, muito séria. Como os cristãos eles não estão lutando pelos valores cristãos de verdade, aí tem uma galera que olha para o islamismo e os islâmicos, na sua maioria, eles têm posturas que estão lá na Bíblia, que são nossas, são cristãs. Então tem uma galera que olha para o islamismo aqui com muito respeito, porque os islâmicos fazem, em termos éticos, muitas vezes, o que muitos cristãos não estão fazendo. E isso, cara, acaba gerando uma confusão terrível. Eu estava conversando com um pai que o filho dele está namorando com uma garota muçulmana, ok? Esse pai, o cara é cristão, passou um tempo afastado da igreja, mas agora está voltando, e foi por isso que eu tive contato com a história. Esse pai me disse: olha, Carlos, olha, Francisco, a menina é de boa família, né? E o meu filho estava falando para mim que ela tem. Eles respeitam os profetas da Bíblia, eu falei dos profetas de Abraão, de Isaac, e eles respeitam os profetas, respeitam Jesus. Ela me mostrou que respeita Jesus e faz as coisas tudo certinho, tudo direitinho. Então eu acho que não tem problema. E aí você tem que dizer, cara, não é assim não. Não é pelo que se faz que você entra no céu. É muito bom ela fazer isso, proteção para ela. Você esquece que nós somos cristãos por Cristo, não pelo grupo. Os valores que nós seguimos porque cremos em Cristo. É o que você sabe, crê e conhece a respeito de Jesus, que abre a porta do céu para você. Para quem é que você está entregando seu filho? O cara olhou para mim assim com os olhão arregalados. Mas e tem problema? Claro que tem. Claro que tem. Essa é a realidade aqui. Por que o islamismo tem se configurado um problema? Porque os cristãos estão deixando de conhecer o que significa de fato ser cristão. E esse é um problema com o cristianismo na Europa e no mundo inteiro. Nós pegamos os valores do cristianismo e achamos que esses valores é isso que significa ser cristão. E não viver e conhecer a Cristo e se entregar a Ele para ter esses valores. Isso tem gerado muita, muita, muita confusão, cara. E atrapalhado muita obra missionária. Eu levei umas pancadas aqui. Se tiver alguma pergunta sobre isso, depois eu posso até falar, por causa dessa inversão de visão. E tem muito islâmico na Alemanha já? Ó, aqui na minha cidade, se você sai na rua, nem parece que nem parece que eu estou na Alemanha. Nessa cidade. Porque alemães aqui são minoria. Pelo menos étnica, a visão que você tem do alemão, o galego, o louro dos olhos azuis e aquele negócio todo, não é a maioria aqui.
entendeu? Você vê muito muçulmano, as mulheres, muitas mulheres, pelo menos a cada 6 mulheres que você encontra na rua, pelo menos 2 são reconhecidamente muçulmanas, fora as que são e não usam o hijab. E os homens, que você não tem como distinguir de cara, né? Se bem que eu acho que se forem fazer uma contagem, acontece muito comigo isso aqui, se a galera for fazer uma contagem de quem é muçulmano na rua, eu acho que eu entro na história, porque a galera me confunde muito com árabe aqui. Para qualquer lugar que eu vou, a galera pergunta se eu sou da Arábia Saudita, se eu sou turco ou se eu sou do Paquistão. Inclusive, tem gente que fala comigo em árabe. Tem gente que fala comigo em árabe na rua. Mas tem muito, muito aqui. Uau. E eu acho que eu vou para a minha última pergunta aqui para você, depois a gente chega na conclusão, que é a questão da... Tem muita gente, eu acho, que acredita que a Alemanha é um país protestante e que há, não sei, 40% de evangélicos na Alemanha, eles devem ter visto em algum lugar. Então, qual é a realidade? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas gostaria que você respondesse melhor essa questão. Realmente, a Alemanha é reconhecida como um país protestante, talvez só em palavras, mas não em ação? Qual é a porcentagem de cristãos que você tem visto por aí? Eu vou te contar com números, vou te falar disso com números e com fatos. Ok? Com fatos. Meu filho, ele está trabalhando agora ajudando pessoas numa ambulância, uma espécie de paramédico, alguma coisa desse tipo. E ele pegou uma senhora na rua, uma senhora que ele foi fazer um atendimento, conversando com a mulher, que a mulher estava em desespero e uma situação complicada de saúde. Ele começou a falar de Jesus para ela e tudo mais. E colocou algumas coisas. Ela perguntou se ela era cristã, sou. Aí ele perguntou à senhora, a senhora é cristã? Ela chegou e disse, sou. E tal. E no meio da conversa ele perguntou, mas a senhora acredita na Bíblia, nos milagres, em tudo que Cristo fez? Ela chegou e disse, não. Ela chegou e disse, não. Quer dizer, a mulher, as pessoas dizem, eu sou cristão, eu sou protestante, muito mais por uma questão cultural. É como, aqui é o seguinte, você nasceu, para muita gente, funciona na cabeça assim, você nasceu na Alemanha, então você é cristão porque você nasceu na Alemanha. Não porque você teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então, essa é a resposta. Respondendo agora com números. Com números. Existem hoje 82 milhões de alemães aqui. Né? A Alemanha é um país de 82 milhões de pessoas. Dos 82 milhões de pessoas, apenas 5 milhões de alemães, de 82 milhões, menos de 10%, menos de 10%, quase cerca de 6% da população frequenta a igreja. Quando você nasce, e isso que engana para muita gente, quando você nasce, ou quando você vem morar aqui, você diz de que confissão você é. Se você é protestante ou se você é católico. Por que você diz isso? Porque se paga um imposto aqui, é retirado, descontado em folha, esse imposto ou para a igreja luterana, a igreja estatal, ou para a igreja católica. Então, eles medem em cima disso. Por que esse imposto é tirado? Porque quando você vai casar, quando você vai se batizar, quando você morre, você tem direito aos serviços religiosos, que são muito mais eventos sociais. As pessoas pagam esse imposto muitas vezes com raiva. Mas isso não significa que elas vão à igreja, porque elas não vão. Ok? Então, o que a Alemanha é? A Alemanha é um país que precisa desesperadamente de Deus. Desesperadamente. 2% da população alemã, 2%, diz que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Em 82 milhões de pessoas. Apenas 1 milhão e 600 dizem que nasceram de novo. Existem lugares aqui na Alemanha que não existe igreja evangélica funcionando. Cerca de 3 mil Dorfs. Dorfs são cidades pequenas. Não existem igrejas funcionando. As igrejas não... Existe um prédio, mas a igreja não funciona. Nos últimos 10 anos, 340 igrejas
foram vendidas para serem boates e algumas até para serem mesquitas. Tá? Eu estava numa reunião de um grupo de pastores em Stuttgart no começo desse ano e o pastor de uma igreja que funcionava no prédio, funcionando nesse prédio há 10 anos, ele estava chorando e pedindo ajuda, porque o prédio da igreja, que não era da igreja, era alugado, foi vendido para uma mesquita e eles agora tinham que desocupar o prédio, porque o prédio ia se tornar uma mesquita muçulmana. Essa é a realidade que nós enfrentamos aqui o tempo inteiro. Uau. E sobre isso, então, que apelo você faria para os brasileiros que estão provavelmente vendo a gente e talvez tenham um chamado missionário ou estão começando a se preocupar pela Europa e reconhecendo a necessidade da Europa? O que você diria para eles? Olha só, eu vou procurar ser breve, porque eu acho que já falei demais, mas existe uma visão a respeito, uma visão missionária que precisa ser mudada no mundo todo, inclusive aqui. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, nos primeiros meses, algumas pessoas me perguntaram: você é missionário na Alemanha, um brasileiro missionário na Alemanha? Por quê? Eu acho que o Brasil precisa de mais missionários. No Brasil tem mais necessidades do que na Alemanha. E eu olhei para a pessoa que está aqui, estava dizendo isso para mim, era uma alemã, e ri. Porque as pessoas acham que fazer missões é fazer obra social. Então, onde existe uma necessidade social, onde as pessoas estão com fome ou com problema de saúde, o missionário tem que ir para esses lugares. E as pessoas esqueceram que Jesus mandou a gente pregar o evangelho onde o evangelho precisa ser pregado. Eu não estou dizendo que a igreja não é para fazer obra social. É importante, é necessário. Mas você precisa pregar o evangelho onde as pessoas precisam de Cristo. E se existe um lugar no mundo onde as pessoas precisam de Cristo urgentemente, esse lugar é o continente europeu. Não é? E fazer missões na Europa, o missionário europeu ele sofre muito preconceito. Cara, se tu está querendo vir para, falando aqui com quem está querendo, tem chamado missionário para a Europa, se tu está querendo vir para a Europa, tu vai ralar. Porque a Europa é um continente de países ricos, mas de missionários e igrejas pobres. Né? O cara que vem para a Alemanha, ele sofre diversos preconceitos, que vem para a Europa, ele sofre muitos preconceitos, porque ele acha que vem para a Europa porque o cara quer vir para a Europa porque não vai para a África. Se tem chamado para a África, vai, negão. Mas a gente quer vir para a Europa porque tem chamado para a Europa, para ganhar as pessoas que precisam de Cristo aqui. E o missionário sofre porque as pessoas acham que porque nós estamos aqui, nós temos todos os recursos que nós deveríamos ter. E isso não é verdade. Resultado: a gente está perdendo uma janela tremenda que o Espírito Santo está dando para um avivamento aqui que vai impactar o mundo e as nações. Cristo precisa ser pregado onde as pessoas precisam de Cristo. A Europa também precisa. A alma do europeu ela é tão valiosa para Deus quanto a alma do asiático, quanto a alma do africano, quanto a alma do brasileiro, quanto a alma do índio lá na Amazônia. Então não tenha vergonha de ter um chamado para a Europa e Brasil, acorda. Porque o Brasil foi impactado por missionários europeus. O evangelho foi pregado no Brasil por missionários europeus. O cristianismo foi levado por gente da Europa. E a Europa hoje está pedindo socorro, pedindo missionários brasileiros, pedindo. E Deus nos deu uma graça maravilhosa no mundo inteiro. Então, acorda, né? Acorda e prega Cristo onde Cristo precisa ser pregado. O pão que a gente tem que dar para as pessoas não é só o pão material, porque não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E palavra que sai da boca de Deus, negão, está faltando aqui. Manda missionário para a Europa, pelo amor de Deus. Amém. Como nós podemos orar melhor especificamente pela Alemanha? Orar para que Deus mude o coração dos alemães. Essa tem sido a minha oração. Eu oro e eu declaro isso o tempo inteiro. Um dia eu vou ver os alemães mais entusiasmados por Deus do que eles são entusiasmados pelo futebol. Quando tem jogo, a galera lota, os trens atrasam, não é? Dá congestionamento, dá tudo, porque a galera vai tudo para o jogo. Dizem que europeu é frio, que alemão é frio. O alemão é frio, coisa nenhuma. Assiste uma partida de futebol, não é, no estado alemão e você vai ver como o alemão é emotivo. Nós precisamos fazer esse coração bater por Deus.
não pelo futebol. Pelo futebol também, mas por Deus. Apaixonar esse povo por Deus. Orem para que que Deus levante uma geração de cristãos apaixonados na Alemanha, que apaixonadamente apresente esse Cristo apaixonante. Amém. E pastor, você que é missionário, pastor Francisco, aí na Alemanha, quais são os seus pedidos de oração de você, da tua família? Quais são as suas ambições, projetos futuros, talvez, aí na igreja? E então os pedidos de oração. Cara, olha, primeiro, eu preciso de oração. Nós precisamos de oração pela família, claro. Ora por mim para aprender alemão rapidinho. Eu já falo um pouquinho, mas eu preciso falar mais. Eu preciso conversar com as pessoas. Eu preciso pregar em alemão. Os nossos cultos são em português com tradução para o alemão. Mas nós já temos várias pessoas alemãs na igreja e eu preciso conversar com elas depois do culto. Converso um pouquinho, mas precisamos fortalecer essa rede de relacionamento, não é? Eu oro hoje, o meu alvo imediato agora, não é ultrapassar a marca dos 100. Quando Deus me der uma igreja com 100 pessoas, eu vou começar a orar, que já oro agora, para que Deus me dê 10 discípulos que possam ganhar cada um mais 100 e possam liderar mais 100, para que a gente se multiplique, né? Por gente apaixonada. Então, ora por nós nesse sentido. Ora para que Deus nos dê os recursos financeiros e humanos que nós precisamos para fazer essa obra. Cara, é difícil. Transporte público alemão é muito bom, mas é muito caro. A gente não tem carro ainda e a gente paga muito. Às vezes nós precisamos fazer um trabalho, nós temos que sortear aqui em casa quantos vão, porque o dinheiro da passagem não dá para ir todo mundo. Então, ora para Deus mandar os recursos financeiros e os recursos humanos para a gente fazer essa obra crescer. Amém. Pastor Francisco, se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais para você, conversar contigo, visitar vocês, ajudar vocês, ou se alguém quiser contribuir para vocês, como é que pode falar contigo? Olha só, a gente é parceiro no Facebook, no Missões na Europa. Nós somos parceiros nisso. Pode falar comigo pelo Missões na Europa. Tem uma outra página também, Heile Unserland Deutschland, que tá junto. Pode falar comigo nessa página também. Pode me procurar no Facebook, Francisco Carlos Santos. Manda uma mensagem para mim e a gente troca o WhatsApp e pode conversar melhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Amei essa conversa sobre missões na Alemanha e sobre missões na Europa. E que Deus abençoe muito você, sua família, o ministério de vocês. Vamos aí em contato. E é isso. Um forte abraço. Para você também, querido. Deus abençoe. Muito bom falar contigo. Amém.